Direto para Brasília, a primeira turma do STF decidiu de forma unânime manter a condenação de Carla Zambelli a 10 anos de prisão. A repórter Janaína Camelo trazendo as informações. O julgamento é sobre a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. É isso, Janaína, bem-vinda, bom trabalho para você. Exatamente, Thiago. Boa noite a você, bom trabalho também, boa noite a todos que nos assistem. É um dos processos dos quais Carla Zambelli é alvo aqui no Supremo Tribunal Federal, né? Esse caso específico, ela foi condenada pela primeira turma em abril, agora no finalzinho ali de abril, a 10 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, pelos crimes ali de falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático. Nesse caso ali de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, né? O hacker Walter Delgatti Neto também foi condenado nesse mesmo processo a 8 anos de prisão. Os dois ali, segundo a acusação, eles entraram no sistema do CNJ e inseriram ali documentos falsos, como, por exemplo, alvarás de soltura, até o mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, que na época era o presidente do TSE. Então, é esse caso específico, Thiago, que Carla Zambelli ela foi condenada e vai precisar aí, né, agora, caso ela seja presa, ela já vai ser ali, já vai começar a cumprir essa pena, porque a sessão que aconteceu hoje, para analisar o recurso aí dela, era uma sessão que já estava marcada desde dias atrás, tá? Só que ela iria durar inicialmente ali uma semana, como geralmente acontece. Mas o ministro Alexandre de Moraes, depois do que acabou acontecendo com Carla Zambelli, dela ter anunciado que não estava mais aqui no Brasil, ele então pediu ao presidente ali da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, para marcar o julgamento para durar um dia só, porque daí a estratégia seria acelerar todo o processo ali dos recursos do quais ela teria direito, também acelerar a exigência do cumprimento da pena. E foi exatamente essa estratégia o que aconteceu hoje. O resultado disso, né, nesse julgamento do recurso, todos os ministros, os 4 ministros da primeira turma acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes, rejeitando esse recurso, e no voto dele o ministro disse assim, que o recurso foi meramente protelatório, ou seja, que o objetivo seria apenas para atrasar todo o processo. E ele ainda decidiu pelo trânsito em julgado, né? Ou seja, não cabe mais nenhum recurso. O caso está encerrado, porque a gente sabe que somente após o trânsito em julgado, depois de todos os recursos ali findados, a pena realmente ela pode começar a ser cumprida. Ou seja, na prática agora, se Carla Zambelli for presa, já começa ali o cumprimento dessa pena, embora já tem ali um mandato de prisão preventiva, né, que foi ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes na última quarta-feira, depois dessa história dela ter saído do Brasil, mas a pena ela já pode começar, essa pena de 10 anos, inicialmente em regime fechado, já pode começar a ser cumprida, lembrando que além desse mandato de prisão preventivo também, a Carla Zambelli, ela também é ré em outro caso aqui no Supremo, que é aquele caso em que ela, no final de 2022, ali no segundo turno das eleições, ela correu armada, com uma arma em punho, atrás ali de um apoiador do então candidato Lula. E aí, nesse caso, ela também é ré numa ação aqui no STF por constrangimento ilegal e porte de arma de fogo. E ela também já foi condenada, pela maioria ali, ela já foi condenada nesse caso, o julgamento que foi interrompido, aliás, pelo ministro Cássio Nunes Marques. Tiago. Segundo a assessoria, a parlamentar licenciada agora está na Itália. A gente continua acompanhando esse caso. Janaína Camelo, você volta daqui a pouquinho. Direto então para os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, com licença, vou perguntar para o Cristiano primeiro a questão jurídica e depois a gente vai para a política. Ô Vilela, como a Janaína falou, nesse caso não há mais recurso. O que a defesa ainda pode fazer ou tentar? Bem-vindo, bom trabalho. Olha, Thiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Vou dizer que as portas estão se fechando para parlamentar, praticamente não existe mais a possibilidade de recurso. Dá para, de alguma forma, tentar, antes que seja efetivamente certificado o trânsito em julgado, tentar justificar algum outro embargo de declaração, mas me parece muito difícil por conta da decisão muito dura do STF, no sentido de considerar já esse primeiro embargo de caráter meramente protelatório. É muito difícil realmente, a não ser que surgisse um fato novo, algum coelho da cartola que justificasse uma medida excepcional.
Caso contrário, uma vez havendo efetivamente o trânsito em julgado, que é o que consta da decisão do STF, nós teremos o processo acabando, vamos assim dizer, dentro de um formato que fique mais claro para todo mundo. O processo finalizando, aí pronto, aí não há mais o que recorrer, aí realmente há que se cumprir a decisão judicial e aí a situação da deputada fica ainda mais difícil do que já é. Bom, Dora Vilela fala que a situação é muito complicada. Eu pergunto politicamente, no Congresso Nacional, o que a Câmara, nesses dias, deve estar avaliando? O que faz com ela, o que não faz? Se tem discussão no Conselho de Ética, se não tem, se ela vai perder o mandato ou não vai? Bem-vinda, Dora, bom trabalho. Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, não tem mais nada para ser feito, porque depois de transitar e julgar essa condenação, a situação política dela ficou praticamente impossível, porque antes disso, até ontem, ainda cabia, com esse pedido de prisão preventiva, ainda cabia a Câmara se manifestar de alguma maneira, podia suspender esse pedido, mas agora não, porque agora ela precisa cumprir uma pena. Quanto ao mandato, aí caberia à Câmara se manifestar sobre a perda ou não de mandato. Aí fica uma discussão se é pelo plenário, se é pela mesa, mas isso não tem a menor importância, gente. Esse mandato está perdido, porque é o seguinte, se ela for presa, por óbvio, ela não vai poder comparecer às sessões da Câmara. Se ela continuar fugitiva, obviamente ela não vai poder comparecer às sessões da Câmara. Então, numa situação ou na outra, vencidos os 127 dias de licença que ela pediu, começam a contar as faltas. E com um terço das faltas, ela pode ser cassada por faltas, como acabou de acontecer com o ex-deputado agora, Chiquinho Brazão, que perdeu o mandato, ele está preso por faltas. Então, a mesma coisa vai acontecer com a Zambelli. A situação dela está perdida, não tem jeito, e eu acho que a fuga piorou muito a coisa, porque ela pelo menos não tinha os bens bloqueados, enfim, a coisa ficou muito ruim, porque inclusive na política ela não tem mais quem a defenda. A gente viu ontem, saindo lá, o ex-presidente Jair Bolsonaro saindo lá do depoimento da Polícia Federal, perguntaram para ele se ele tinha mandado um dinheiro para a Zambelli, um Pix, qualquer coisa para ajudar, e ele falou, não tem nada a ver com a Carla Zambelli. Então, a gente vê que o pessoal do Bolsonaro que poderia ser com quem ela poderia contar, vai seguir as ordens do chefe. Não tem nada a ver com a Carla Zambelli.